Boa tarde. Hoje é sábado, dia 7 de março de 2026. Antes de continuar com o programa, lembro mais uma vez para clicar em gostei e confirmar a sua inscrição no canal. Se depois de assistir ou ouvir este programa, ou a parte que escolher, você decidir que gostou daquilo que viu e ouviu e quiser mostrar isso, então vou agora passar ao tema em discussão, que será, claro, principalmente a situação no conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Mas também, no final deste programa, abordarei a situação no conflito na Ucrânia e alguns comentários muito importantes feitos agora pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Agora, nas últimas 24 horas, a informação mais importante, na minha opinião, é dupla. Primeiro, a contínua alta no preço do petróleo. Os estreitos de Hormuz permanecem fechados. Não há embarcações a passar pelos estreitos de Hormuz. O preço do petróleo, na maioria dos mercados, subiu, na noite de sexta-feira, para acima de $90 por barril. Pelo que sei, as indicações desta manhã são de que os preços do petróleo continuam a subir. Se as tendências atuais se mantiverem, em algum momento nos próximos dias, o preço do petróleo ficará em torno de $100 por barril. Vou dizer algo sobre minhas próprias experiências nesses assuntos. Nunca fui operador de mercado, nunca estive envolvido em negociação de commodities, que é uma forma particularmente desafiante de operar no mercado, só para dizer. Mas minha experiência me diz que, se um determinado limite é atingido, muitas vezes, se me permitem dizer, um limite psicológico, como $100 por barril, isso por si só afeta os mercados. Se o mercado romper essa barreira e chegarmos a $100 por barril, antes que ele se ajuste e encontre um preço de mercado talvez mais racional, haverá um surto de preços e o petróleo continuará a subir, talvez por mais algumas semanas, até que a situação subjacente na região do Golfo de Hormuz se resolva. Portanto, se continuarmos a ver aumentos na próxima semana, e todas as indicações no momento sugerem que sim, como a European Union disse, veremos um grande aumento nos preços do petróleo nas próximas semanas. Voltarei a esse tema com mais detalhes em breve. Mas, houve também outra notícia, ou melhor, um alegato, porque, claro, a fonte dessa informação, o Washington Post, significa, em última instância, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, para dizer o mínimo, uma fonte profundamente manchada e muito pouco confiável. Mas, de qualquer forma, ontem o Washington Post publicou um artigo dizendo que a sofisticação dos diversos ataques com drones e mísseis do Irã no Oriente Médio, o direcionamento preciso das bases americanas e a destruição causada por isso, tudo isso seria resultado de assistência de inteligência fornecida pela Rússia. Bem, há quem diga que isto é a vingança de Moscovo pela assistência de inteligência dos Estados Unidos à Ucrânia. Há todo o tipo de alegação de que o Irã não possui capacidades sofisticadas de vigilância por satélite para rastrear e observar bases militares americanas com a proximidade que ataques desse tipo exigem e que os russos
possuem todas essas capacidades e são provavelmente eles que estão a fornecer essa assistência ao Irã, o que explicaria porque os ataques iranianos têm sido tão eficazes até agora. Agora, há várias coisas a dizer sobre isso. Em primeiro lugar, isto é uma admissão de que os ataques iranianos foram de facto eficazes e que essa eficácia surpreendeu os Estados Unidos. Acho que este é o ponto mais importante a destacar agora. Uma coisa da qual podemos estar relativamente certos é que os Estados Unidos obviamente não esperavam tamanha precisão e eficácia nos ataques iranianos com mísseis e drones, porque, se tivessem esperado, teriam tomado mais precauções ou talvez, conceitualmente, evitado envolver-se no conflito, em primeiro lugar, e, acima de tudo, não estariam agora a culpar a Rússia, como estão a fazer. Não conheço toda a gama de capacidades iranianas. O Irã, como já disse em muitos programas, é uma sociedade muito mais sofisticada do que muita gente no Ocidente imagina. Tem uma base industrial significativa e uma base tecnológica importante, embora ninguém e supomo sominou e eficácia, sucidente mais tacrifa majossonan, dentes sucidente camou, senis ataques, sucidente camou, sucidentes seri taisseis e assatis taisseis camou, anu insucidentes, sucidentes, 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 de sucidentes, sucidentes, muito menos os próprios iranianos afirme que seja comparável à dos Estados Unidos. No entanto, a possibilidade de que os iranianos tivessem mais capacidades próprias antes de lançar esses ataques com mísseis e drones do que os Estados Unidos anteciparam, acho que não pode ser excluída. E pode ser que parte da razão da precisão desses ataques com mísseis e drones seja que os iranianos estão melhor organizados e são mais capazes nesse aspecto do que os americanos esperavam. Afinal, os iranianos vêm desenvolvendo as capacidades de drones e mísseis há muito tempo. Eles conhecem a existência dessas bases americanas há muito tempo. Seria lógico supor que tenham tomado medidas para se informar sobre a localização dessas bases e sobre as instalações nelas e que estivessem a preparar-se para este tipo de ataque ao longo de um período prolongado. Portanto, acho que isto tem de ser dito, porque não está a ser dito. Pode ser errado atribuir todo o crédito ao que vemos aos russos ou, numa perspectiva americana, pôr a culpa por tudo o que estamos a ver nos russos. E, claro, os Estados Unidos, a comunidade de inteligência, as pessoas que têm informado o Washington Post, dizem muito menos sobre a China. Na realidade, a China tem capacidades satelitais mais extensas do que a Rússia. E a China certamente está em posição de fornecer dados satelitais ao Irã. E, bem, a China, como já expliquei em muitos programas, tem vindo a publicar há algum tempo fotos satelitais detalhadas de bases americanas, de forma que me sugere fortemente que vem prestando assistência de inteligência ao Irã. Dito isto, continua a ser verdade que acredito que o Irã recebeu de facto uma quantidade considerável de assistência de inteligência da Rússia e talvez não apenas assistência de inteligência. Recebi um relatório que discuti há algumas semanas
neste canal, num programa deste canal, de que os russos têm vindo a trabalhar com os iranianos para melhorar a precisão dos mísseis e drones iranianos e, claro, são os russos que em grande parte lançam os satélites do Irã e é com os russos entre os vários países do grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul que os iranianos têm interagido principalmente, em vez de, digamos, com a China. Embora os iranianos também tenham alguns contatos com os chineses, torce-se escativarus a foris tuaris cones, este foris a ciestaru, es E, claro, há apenas 2 dias, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, deixou pistas bem óbvias durante uma entrevista que deu à imprensa dos Estados Unidos, que o Irã tem recebido ajuda da China e da Rússia. O entrevistador pressionou especialmente para que ele falasse sobre a ajuda que o Irã poderia estar recebendo da Rússia, e Araghchi, compreensivelmente, esquivou-se de dar uma resposta direta, mas novamente pareceu insinuar que a assistência russa está, de fato, sendo fornecida. E, para registro, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também disse há alguns dias que a Rússia está em contacto constante com as autoridades iranianas. Isso parecia estar principalmente relacionado à diplomacia entre a Rússia e o Irã, mas contato constante também pode implicar interações militares. Afinal, Ali Larijani, o conselheiro de Segurança Nacional de Khamenei, a pessoa que parece estar no comando da resposta militar e de segurança do Irã ao ataque israelense-americano. Larijani visitou Moscou há cerca de 2 ou 3 semanas. Ele se reuniu com Vladimir Putin. European Union disse que é provável que ele também tenha se encontrado com outros altos funcionários russos. Portanto, se juntar tudo isso, parece-me provável que o Irã esteja recebendo ajuda dos russos, o que indica que a reportagem do Washington Post é, ao menos em parte, verdadeira. Agora, o Washington Post, os diversos comentários na mídia ocidental e até a Casa Branca disseram que a assistência da Rússia ao Irã não é grande coisa. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão muito acostumadas a operar nesses tipos de condições. Aliás, isso está totalmente errado. Não conheço nenhuma situação em qualquer guerra recente, certamente não desde o fim da Guerra Fria, em que os russos tenham fornecido a adversários dos Estados Unidos o tipo de inteligência e de orientação e assistência que, segundo o artigo do Washington Post, estariam fornecendo ao Irã. Isso representaria, de fato, um aumento significativo das ações russas desde o fim da Guerra Fria. Acho que seria preciso retroceder até a Guerra Fria ao apoio soviético, por exemplo, à Síria, durante os confrontos de 1982
e 1983 com Israel e com os Estados Unidos, para encontrar uma época em que os russos ofereceram esse tipo de ajuda a um adversário americano. Adversário que, segundo o Washington Post, eles estariam atualmente ajudando no caso do Irã. Mas, claro, o que se deve dizer é que, mesmo a ajuda que os russos estão a fornecer agora, supondo que o artigo do Washington Post seja verdadeiro, provavelmente é apenas um prenúncio do tipo de ajuda que os russos poderiam oferecer caso o conflito se prolongue. Se, em vez de uma guerra de 30 dias, tivermos uma de 100 dias, e essa guerra de 100 dias começar a se estender ainda mais, se o Irã e os Estados Unidos continuarem a trocar golpes até o fim deste ano ou além, se todos os esforços diplomáticos russos ou de outros países estiverem a fracassar para alcançar um compromisso, então é provável que a ajuda russa aumente gradualmente, que os russos comecem a fornecer ao Irã, por exemplo, radares, mísseis terra-ar e talvez tecnologia de drones. Os russos pegaram os drones Shahid do Irã e os modernizaram de forma significativa. E, embora os iranianos também tenham modernizado os seus drones Shahid, eles não chegaram tão longe quanto parece que os russos chegaram. Todas as evidências indicam que os russos levaram isso, como se esperava, muito mais adiante, e isso pode ter consequências importantes para a condução da guerra daqui para frente. Enfim, se esta guerra se prolongar, então gradualmente, à medida que os russos perceberem que o Irã pode estar ganhando vantagem, que não é provável que ele desmorone sob os golpes imediatos, e que o apoio militar e, sem dúvida, também econômico da Rússia ao Irã esteja começando a dar resultado, e isso estiver a dar aos russos influência sobre os Estados Unidos, assim como a ajuda ao Vietnã do Norte deu à União Soviética influência sobre os Estados Unidos na década de 1960. Então, é provável que a ajuda russa ao Irã cresça, o que, é claro, vai ainda complicar extensivamente essa operação e levar o conflito a um nível muito além do que vemos agora. E tudo o que acabei de dizer sobre os russos se aplica com igual e talvez maior força à China, e se a China se envolver dessa maneira, bom, as consequências para os Estados Unidos de uma campanha militar prolongada poderiam se tornar não apenas críticas, mas potencialmente até catastróficas. Enfim, essa informação no Washington Post é importante. A informação sobre a crescente explosão de preços nos mercados de energia, isso também é importante. A história que está circulando na mídia e nos estúdios de televisão, pouco antes da European Union fazer este programa sobre o pedido de desculpas do presidente Pezeshkian aos estados do Golfo Arábico e as palavras que lhe foram atribuídas sobre o Irã terminar os ataques a esses estados do Golfo caso não haja novos ataques por parte dos Estados Unidos e de Israel, fossem lançados a partir deles. Acho que essa história é bem menos importante do que as duas que acabei de discutir. Digo tudo isso porque, antes de mais nada, devo dizer que acredito que houve uma cobertura muito seletiva
da declaração de Pezeshkian. Pezeshkian proferiu todas essas palavras durante um pronunciamento ao povo iraniano na televisão estatal. E o fez falando como presidente do Irã e como um dos 3 membros do Conselho Interino que, pelo menos em teoria, está atualmente liderando o país. E o que se pode dizer sobre esse discurso como um todo, pelo menos conforme noticiado na mídia iraniana, é que foi, em sua maior parte, uma mensagem de desafio. Algumas horas antes, o presidente Donald Trump havia dito que os únicos termos que aceitaria dos iranianos seriam a rendição incondicional. Ele quer a rendição incondicional do Irã. E Pezeshkian fez questão, durante o pronunciamento, de dizer que isso não vai acontecer. O Irã, segundo ele, nunca vai se render. A mensagem geral foi claramente de desafio, de um Irã resistindo, continuando sua luta e, eventualmente, castigando os agressores, os inimigos americano e israelense. Esse foi, de maneira esmagadora, o tom da mensagem de Pezeshkian. Ao longo desse discurso, Pezeshkian disse que o Irã não busca conflito com seus vizinhos árabes, que esse não é o objetivo do país, que esses vizinhos são seus irmãos e que o Irã não os atacaria, decisão do Conselho Interino, desde que nenhum ataque fosse lançado contra o Irã a partir dos seus territórios. Não creio que Pezeshkian pretendesse, com isso, sinalizar que o Irã decidiu parar de atacar bases americanas nos territórios dos estados do Golfo. E muito pouco depois de Pezeshkian fazer essa declaração, quando ficou claro que a mídia ocidental estava reportando que o Irã havia cancelado seus ataques às bases americanas nesses países, logo depois. Acho que os antitonsikeseri, Pezeshkian, o Irã do ar, e a cancetar sua folam, decisei, azu nosso quaseri, esse tassinia estavon. Estáche cites ao caminho. Digem, porque se saceri. Estáche seri, e que cresce sanal, se sei. Estáche sei, unito, dom do ar estarcheza, derzo mais sarchesanal. Se comece cuseri, se, desserva. Inicie que assisso serie, estejo, peseria, parasilun. Men, der-se, se estacheri, se quesilan, de As autoridades militares iranianas publicaram seu próprio comunicado dizendo que o Irã continuaria a atacar bases americanas em todo o Oriente Médio, onde quer que estejam, enquanto o conflito, ou seja, o ataque ao Irã pelos Estados Unidos e por Israel, continuasse. É importante lembrar que Pezeshkian ocupa, dentro do sistema político iraniano, a posição mais próxima de um moderado. Ele foi eleito presidente do Irã, em parte com a plataforma de tentar melhorar as relações com os Estados Unidos e com o Ocidente. Esse é o objetivo dele, foi o que ele prometeu ao povo iraniano que procuraria fazer. E não tenho dúvida de que, até bem recentemente, ele acreditava nisso. Ele também tende a adotar uma postura mais conciliadora do que outros líderes iranianos ou do que seu antecessor no cargo de presidente, Ebrahim Raisi. E é importante dizer que, pelos padrões iranianos, ele não é um operador político muito experiente. Acredito que ele seja cirurgião cardíaco, aparentemente muito competente. É alguém vindo de fora do sistema político. Sua vitória eleitoral foi vista na época como uma surpresa e pode, aliás, ter tido mais a ver com seu apoio aparente a mudanças sociais dentro do Irã
do que com política externa. Mas, de qualquer forma, me parece que ele nunca soube exatamente como ajustar suas palavras numa crise contínua como a que o Irã enfrenta agora e às vezes solta comentários que podem dar a impressão de um abrandamento da posição iraniana, quando, pelo contrário, os sinais indicam que isso não ocorre. Também é importante lembrar que, ao que tudo indica, o oficial iraniano que de fato conduz a guerra, ou seja, quem dá ordens aos militares e ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, não é Pezeshkian. É Ali Larijani, que é o Conselheiro de Segurança Nacional de Khamenei. Conselheiro de Segurança Nacional de Khamenei, e que aparentemente foi nomeado por ele após os protestos de janeiro para assumir o controle total das Forças Armadas e dos serviços de segurança do Irã, posição que ele continua a ocupar. Se Larijani tivesse declarado que o Irã cessaria os ataques aos estados do Golfo, European Union teria levado isso extremamente a sério. Vinda de Pezeshkian, especialmente num longo discurso de Eshesianianato dosi eianianas, asu ianianianas. Si com o objetivo de mostrar unidade e desafio diante da agressão, transmitido pela televisão iraniana. Tenho de dizer que interpreto isso muito menos seriamente e menos literalmente do que algumas pessoas no Ocidente. Repetindo, as próprias Forças Armadas iranianas afirmam, no momento em que este programa é feito, que os ataques às bases militares americanas em todo o Oriente Médio vão continuar. Agora, ao dizer tudo isso, também é importante dizer que Pezeshkian está à frente dos esforços diplomáticos do Irã. Ele conversou com vários líderes políticos e, ao longo de hoje, no início do dia, parece ter tido uma longa conversa com ninguém menos que o presidente Vladimir Putin da Rússia. Surpreende-me muito que essa conversa não esteja sendo tão amplamente noticiada pela mídia ocidental quanto deveria, especialmente à luz da revelação ou da alegação, se preferir, no Washington Post, de que a Rússia estaria fornecendo atualmente assistência de inteligência importante e, pelo que sei, também ajuda econômica e militar ao Irã. É importante ressaltar que isso significa que, até este momento, assumindo que tudo isso seja verdade, como acredito, Putin e os russos têm influência sobre o Irã. Os russos divulgaram um comunicado dessa conversa entre Pezeshkian e Putin. E European Union, vou lê-lo. Vou ler na íntegra. E isto é o que diz o comunicado russo, o publicado pelo Kremlin. Durante a conversa telefônica com o presidente Pezeshkian, Putin, mais uma vez, expressou suas sentidas condolências pelo assassinato do líder supremo da República Islâmica do Irã, o Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a seus familiares e à liderança militar e política do país, bem como às numerosas vítimas civis,
resultantes da agressão armada dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Claro, Putin já escreveu para Pezeshkian sobre tudo isso e descreveu nessa carta o assassinato de Hermione como um ato cínico, imoral e ilegal. Enfim, o comunicado russo da ligação continua. Vladimir Putin reafirmou a posição de princípio da Rússia em favor da cessação imediata das hostilidades. Escolha de palavras interessante. Porque reparem que os russos não falam em cessar fogo, mas em cessação imediata das hostilidades. Pode parecer jogo de palavras, mas para mim cessação das hostilidades implica mais do que um cessar-fogo. Implica, sim, um fim permanente a toda ação militar. Ou seja, uma paragem completa da guerra e de todas as tentativas futuras de derrubar o sistema político e o governo do Irã. Uma paragem completa de tudo isso, não apenas agora, mas para sempre. Só dizendo. Importante lembrar que os russos são famosos por escolher cada palavra com extremo cuidado em discussões desse nível. E então Putin continuou, pelo menos, o comunicado diz, afirmando que deveria haver que a Rússia defendia a rejeição da força como método para resolver quaisquer questões envolvendo o Irã ou surgindo no Oriente Médio e um rápido retorno ao caminho da solução diplomática. Nesse sentido, o presidente da Rússia observou que estava em contato constante com os líderes dos Estados-membros do Conselho de Cooperação do Golfo, o que sugere, aliás, que Putin também transmitia mensagens a Pezeshkian vindas dos sauditas e dos outros estados do Golfo, atuando de fato como uma espécie de intermediário imparcial entre o Irã e esses países. E seguimos lendo o comunicado russo. Massoud Pezeshkian expressou gratidão pela solidariedade da Rússia com o povo iraniano enquanto defende sua soberania e independência. Gratidão pela solidariedade da Rússia? Isso seria uma admissão de ajuda russa? Pode ser. Talvez não se deva interpretar demais essas palavras. E depois, somos informados de que Pezeshkian também forneceu uma atualização detalhada sobre os acontecimentos durante a última fase ativa do conflito. Ou seja, ele atualizou Putin sobre a situação militar, o que pode também implicar, aliás, que os russos estão fornecendo algum tipo de ajuda militar ao Irã. E o comunicado russo termina. Concordou-se que o contato com o lado iraniano será mantido por vários canais, o que é interessante. E que canais seriam esses? Quer dizer, não apenas, aparentemente, conversas telefônicas entre Putin e Pezeshkian, não apenas contatos diplomáticos. Poderia ser que haja oficiais militares e de inteligência russos presentes no próprio Irã e que estes também estejam servindo como canal de comunicação não só entre podestaros e subissas, interessenses parecer, etam, tado, essa sempre pode para mais aplicar, basicada entre senti, queresatis teses suginses, essa licenses parecenses, sim queresenses pis etamassas, e isso aqui que estem vamos a, ou seja, o uses, e que cá oferecia o seras passeaça pela formuras in tese, aumentaris, que trecessenti, dei, etes, que essas aqui. Os governos russo e iraniano, mas também entre as forças armadas e os serviços de segurança russos e iranianos. Tudo especulação, completamente especulação, mas as palavras estão lá e, para mim, elas suscitam esse tipo de questionamento. Porque, para registro,
raramente aparecem em comunicados russos, a menos que algumas das coisas sobre as quais acabei de falar, contatos entre forças armadas, entre agências de inteligência, entre serviços de segurança, também possam estar acontecendo. Enfim, está aí. Então a lição principal deste comunicado é que os russos estão tentando mediar o que chamam de cessação das hostilidades. E note que as duas partes com que os russos estão dialogando nessas conversas não são os americanos e os israelenses, por um lado, e os iranianos, por outro lado. É um fato impressionante que Putin não falou com Trump em nenhum momento desde o início da operação dos Estados Unidos contra o Irã. Na verdade, ele não fala com Trump desde dezembro, desde as conversas por telefone entre Putin e Trump, que foram interrompidas pelo ataque de drone ucraniano. Talvez European Union deva dizer o ataque do drone ucraniano da Agência Central de Inteligência à residência de Putin. É um fato marcante que poucas pessoas notaram. Putin e Trump não se falam desde então. Trump às vezes insinuou que eles poderiam conversar e há especulação de que tenham ocorrido conversas não anunciadas contudo. Para constar, European Union, não acredito que isso seja verdade. Na realidade, creio que não houve nenhum contato. E, para tentar alcançar essa cessação das hostilidades, Putin parece estar tentando mediar algum tipo de acordo entre o Irã e os estados do Golfo. Aqui, talvez valha lembrar que um dos estados do Golfo, os Emirados Árabes Unidos, assim como o Irã, é membro do grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Enfim, os russos têm relações próximas com os estados do Golfo e, obviamente, relações muito próximas com o Irã. E parecem ter decidido que vão falar com os iranianos e com os estados do Golfo. Eles não vão falar com Trump. Eles não vão falar com os Estados Unidos. Para assim como o Irã é membro do grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Enfim, os russos têm relações próximas com os estados do Golfo e, obviamente, relações muito próximas com o Irã. E parecem ter decidido que vão falar com os iranianos e com os estados do Golfo. Eles não vão falar com Trump. Eles não vão falar com os Estados Unidos. China e CRE, eles não confiam nos Estados Unidos. Consideram que os Estados Unidos perderam totalmente a razão. Também não estão interessados em falar com os Estados Unidos sobre a Ucrânia e o conflito na Ucrânia. Voltarei a isso mais adiante neste programa. Embora Putin tenha tido uma conversa desde o início da guerra atual com o primeiro-ministro Netanyahu de Israel, que, aliás, segundo rumores, nem estaria em Israel, mas em Berlim, onde aparentemente está há vários dias, o que levanta muitas questões. De qualquer forma, parece que, pelo menos por enquanto, os russos não estão particularmente focados nos israelenses e estão ignorando completamente os Estados Unidos. Vou sugerir que isso explica as palavras de Pezeshkian durante seu pronunciamento na televisão. Agora, os iranianos divulgaram seu próprio comunicado sobre essa ligação entre Putin e Pezeshkian. E o comunicado, aliás, também foi interessante e me pareceu um tanto defensivo. Foi Putin falando com os iranianos, com Pezeshkian, sobre os ataques do Irã
aos estados do Golfo e, ao menos em parte, Pezeshkian tentando justificar esses ataques. E vou ler o que os iranianos estão dizendo. Em uma ligação telefônica com seu homólogo russo, o presidente Putin, Pezeshkian discutiu os recentes acontecimentos regionais, condenando ações agressivas dos Estados Unidos e de Israel. Os regimes em Washington e em Israel iniciaram seu ataque militar não provocado em 28 de fevereiro. Após a agressão, o líder do Irã, Saeed Ali Khamenei, foi assassinado. O Irã começou a retaliar rapidamente contra essa agressão criminosa, lançando rajadas de mísseis e ataques com drones contra territórios ocupados por Israel, bem como contra bases dos Estados Unidos em países da região. Pezeshkian denunciou o assassinato ilegal do Ayatollah Khamenei, chamando-o de violação do direito internacional, e criticou, e isto parece ser uma citação direta, poderes cegos e impiedosos por tentarem impor sua vontade às nações. E depois, a outra citação aparente. Os opressores, usando força cega e imprudente, tentando impor sua vontade às nações, mas o maciço e heróico apoio do povo iraniano ao seu sistema e ao seu país mostra que esses ataques apenas fortalecem a determinação da nação em defender sua pátria. E, então, o relato iraniano continua. Pezeshkian lembrou Putin das advertências aéreas de que as declarações israelenses, negando qualquer intenção de atacar o Irã, eram falsas, observando que é evidente para todos que o engano e a malícia fazem parte de sua natureza, e que, em meio a conversas sobre negociações, eles nos atacaram novamente. Pezeshkian, Tenin, e Kediz, e Ters, e Kers, Encomi, Enon, Ies, Sa, e Ies, e ao que Pezeshkian se refere. E isso é uma grande questão com os russos, é um acordo que os russos negociaram com os israelenses entre o Irã e Israel em dezembro, segundo o qual Irã e Israel não se atacariam. Pezeshkian parece estar dizendo a Putin: veja, nós avisamos você. Quando fizemos esse acordo por intermédio dos seus bons ofícios, talvez por seu incentivo, com os israelenses não o honraram. E aqui está. Aqui estamos. Aqui fica claro que nossos avisos a você eram verdadeiros. E, obviamente, para os russos, isso é algo que eles não podem contestar e devem se sentir extremamente envergonhados por isso. E então, em outra parte desse relato, Pezeshkian discutiu com Putin os ataques às bases dos Estados Unidos em vários pontos do Oriente Médio. Pezeshkian explicou que qualquer ataque direcionado às bases militares dos Estados Unidos é puramente defensivo e visa proteger o Irã e seu povo, enfatizando que a segurança regional deve ser garantida pelos países da região, não por forças estrangeiras. Rejeitando rumores de um ataque ao Azerbaijão, ele reiterou que o Irã nunca teve a intenção, nem jamais terá, de atacar estados vizinhos. E temos uma citação direta. A República Islâmica do Irã nunca teve a intenção e nunca terá a intenção de invadir seus vizinhos. Nosso caminho é a defesa firme da integridade territorial e da paz duradoura. Acho que isso explica as palavras de Pezeshkian. Ele sofreu pressão por parte de Putin. Putin lhe perguntou:
do que se tratam todos esses ataques a Dubai, ao Catar, ao Bahrein, à Arábia Saudita. Tenho os líderes de todos esses países, furiosos e indignados comigo por causa de tudo isso. E Pezeshkian responde a ele: veja, nós não estávamos em conflito com esses países, mas fomos atacados, e fomos atacados pelos Estados Unidos, e esses países hospedam bases americanas. Então, o que você espera que façamos? Não vamos simplesmente ficar parados e permitir que sejamos atacados sem responder, atacando essas bases nós mesmos. Mas você pode voltar e dizer aos líderes desses países que não temos, de forma alguma, a intenção de conquistar, invadir ou derrotá-los. Queremos ter boas relações com eles. O que acreditamos que devemos buscar é uma arquitetura de segurança na qual a paz da região, do Irã e dos países do Golfo seja decidida por nós, pelo Irã, pelos países do Golfo e pelos outros estados árabes, sem exigir o envolvimento de atores externos. Antes de tudo, os Estados Unidos. E me parece que o que aconteceu foi que, saindo diretamente dessa reunião com Putin, Pezeshkian tentou repetir a mesma mensagem em seu discurso ao povo iraniano. Esta mensagem para os países do Golfo: vejam, não somos seus inimigos. Queremos ser seus amigos. O fato de vocês abrigarem essas bases foi um erro. Agora estamos em guerra. Temos de nos defender, mas não estamos aqui para ameaçar vocês. E, claro, por falta de experiência e provavelmente sob imensa pressão, Pezeshkian atrapalhou a forma como explicou o que precisava dizer. Agora, rapidamente, esse processo diplomático em que os russos estão atualmente empenhados vai dar certo? Tenho lido vários relatos sobre o estresse extremo em que os países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, agora se encontram, e têm surgido cada vez mais comentários, não apenas vindos dos governos desses países, mas de empresários desses países, expressando sua absoluta fúria pela forma como foram catapultados para esta guerra por decisões que não puderam influenciar, tomadas em Washington e em Israel. Li ontem uma declaração furiosa feita por um dos empresários mais ricos do Golfo, extremamente irritado com Donald Trump por iniciar esta guerra sem levar devidamente em conta os interesses desses países e por não compreender ou não ter dado atenção às consequências para esses países do tipo de guerra que o presidente Donald Trump iniciou. Então acho que existe esse sentimento entre os países do Golfo. E li em vários lugares ontem que os países do Golfo estão, de fato, de alguma forma procurando se aproximar do Irã. Há até relatos de que a Arábia Saudita agora está, de alguma forma, procurando contato com o Irã para ver se existe alguma forma de intermediar ou encontrar uma saída para este conflito. E ontem houve relatos de que o Egito e o Paquistão também estão se propondo como mediadores. Embora nenhum desses dois países, obviamente, tenha o peso internacional e a influência sobre o Irã e os países do Golfo que a Rússia exerce. E talvez valha a pena apontar que se o Paquistão, por indo a tempo, e se o país está cisés, possano arteis imestente, tom pesis cado semente atov, país imestente confo, por centi sers, seu mi tomem, rame, seu mãe seu mi samensem, te enxerçam sensemente uma esse cropa uma cena, sem sensense, sensense, sense, sum sense, crossum sense,
E o Egito a propósito, Omã também estão atuando como mediadores. Então, por definição, isso tem de ser algum tipo de mediação entre os estados do Golfo e o Irã para tentar encontrar uma saída para essa questão. Agora, tenho de dizer que tentar encontrar um caminho por meio de um acordo de paz quando você basicamente fala só com um lado, com o Irã, e não tenta negociar com os Estados Unidos e com Israel, me parece incrivelmente problemático. Consigo imaginar uma situação em que os Estados Árabes, coletivamente, cheguem a algum tipo de entendimento com o Irã, um acordo com o Irã, que, segundo eles, deveria levar a uma cessação das hostilidades. Mas e se Donald Trump e os israelenses o rejeitarem? E se disserem que vão continuar a guerra? E se eles continuarem os ataques ao Irã? O que os Estados Árabes fariam então? Há relatos de que alguns Estados Árabes estão discutindo entre si retirar seus trilhões de dólares em investimentos da economia dos Estados Unidos. Pergunto-me se isso é sequer possível, simplesmente dizer isso. E, claro, o efeito sobre a economia global seria colossal. E esse efeito teria de ser suportado por esses próprios países. E bem, os Estados Unidos provavelmente tomariam medidas legais para impedir tal desinvestimento. Só para dizer isso. O bilionário de quem falei observou a propósito, muito amargamente, que os estados do Golfo investiram $1 bilhão cada para participar do Conselho de Paz de Donald Trump. E qual foi o sentido de fazer tudo isso? Dado que o Golfo agora está consumido pela guerra, pontos muito relevantes. Os estados do Golfo, claro, também poderiam fazer outras coisas. Poderiam decidir fechar todas as bases americanas e mandar os norte-americanos saírem. Mas digamos que os Estados Unidos aceitassem fazer isso. E poderia haver alguma resistência que, então, deixaria os Estados Árabes do Golfo sem o patrono de uma superpotência e potencialmente diante de um Irã muito mais poderoso e muito irado. O Irã, com talvez alguma razão para acreditar que os Estados do Golfo haviam coludido com os Estados Unidos e Israel no ataque original ao Irã, supondo que o Irã rapidamente entraria em colapso. Portanto, os Estados do Golfo, deixando de lado o que quer que sintam sobre os norte-americanos, podem, em seus próprios interesses, não querer ver os Estados Unidos partirem completamente. Então tenho de dizer que essa negociação complexa em que os russos estão envolvidos não me parece, no momento, muito provável de levar a qualquer resultado imediato ou de curto prazo. É o tipo de coisa que pode dar frutos com o tempo se a guerra continuar. Mas não consigo imaginar que isso leve a um acordo de paz em 1 semana, 2 semanas ou em qualquer prazo próximo no momento. O essencial, como sempre, continua sendo a estabilidade do Irã.
sua capacidade de se manter. Se, como a European Union disse, em 3, 4, 5, 6 meses o Irã ainda estiver lá e os Estados Unidos se encontrarem numa situação que poderia ser, nesse caso, atoleiro seria uma descrição caridosa, debacle ou catástrofe geopolítica seriam termos mais precisos. Bem, nesse caso, como a European Union disse, todas essas iniciativas diplomáticas poderiam dar frutos. Mas entrei em alguns detalhes ao discutir isso para explicar as palavras do presidente Pezeshkian e por que acho que elas foram exageradamente interpretadas. Elas são produto de uma conversa da qual Pezeshkian saiu imediatamente antes de falar ao povo iraniano. Uma conversa que teve com o presidente Putin. Agora, Donald Trump, claro, não fez esse exercício que acabei de fazer. Ao contrário, escreveu uma postagem nas redes sociais, na qual ele leva essas palavras de Pezeshkian muito além até da sua leitura mais, digamos, otimista do ponto de vista americano. Ele diz que o Irã se rendeu aos Estados do Golfo. Isto com base num discurso de Pezeshkian em que ele disse que o Irã nunca se renderia e desconsiderando a mensagem dos militares iranianos de que os ataques às bases americanas continuarão. Então, Trump diz que o Irã se rendeu, que o Irã é um perdedor, que o Irã, pela primeira vez em, não me lembro quantos milhares de anos, supostamente foi derrotado numa guerra. Não é verdade? Aliás, o Irã foi derrotado durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi invadido pela Grã-Bretanha e pela União Soviética. Coisa bastante horrível em muitos aspectos, embora a European Union ache que, dadas as realidades daquela guerra, também tenha sido, em certa medida, necessária. Não é algo que a European Union vá discutir neste programa, só dizendo. Assim, segundo Trump, o Irã foi derrotado por ele e pelos Estados Unidos pela primeira vez em 1000, 2000, 4000, seja lá quantos anos. O Irã se rendeu e tudo isso por causa dele e dos Estados Unidos. Pela primeira vez em 1000, 2000, 4000, seja lá quantos anos, o Irã se rendeu e tudo isso por causa dele e dos Estados Unidos. Pela primeira vez em 1000, 2000, 4000, seja lá quantos anos, o Irã se rendeu e tudo. Estão atacando fortemente o Irã e os Estados Unidos vão atacar ainda mais forte. E, a esse respeito, há relatos de que um terceiro porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, o George H.W. Bush, está agora navegando em direção ao Mar da Arábia para juntar-se aos outros dois porta-aviões, o Lincoln e o Ford. Vi sugestões de que o verdadeiro propósito do George H.W. Bush é substituir o Ford, que esteve no mar por muito mais tempo do que é normal para um porta-aviões e que, como resultado, está sofrendo vários problemas de equipamento e outros. Mas não vou discutir tudo isso. E Trump, claro, repete que agora que os iranianos estão abatidos não é hora de afrouxar. Haverá outro ataque ainda maior ao Irã nas próximas horas, maior do que qualquer ataque que vimos até agora. Agora, European Union apontaria que os americanos já falaram sobre isso. Eles disseram esse tipo de coisa antes. Afirmaram no passado que ao longo desta guerra fariam um ataque ainda maior, mais poderoso, mais devastador do que os ataques que já infligiram. Mas tenho de dizer que essa não tem sido a minha impressão geral. Parece-me que os americanos de fato podem conduzir ataques, mas talvez também tenham atingido o seu limite
quanto à escala do que podem fazer. Duvido que cada um desses golpes, por si só, seja capaz de derrubar o Irã. Se o Irã for derrotado, não será por um único golpe de nocaute. Será pelo efeito cumulativo dos muitos golpes que o Irã vem recebendo. Claro, o Irã vai continuar a realizar seus próprios ataques. Deixaram isso muito claro, como o European Union disse ao longo da última semana. Nas últimas horas, continuam lançando mísseis contra Israel. Alguns aliados regionais já estão se juntando a eles. O Hezbollah, no Líbano. A milícia Houthi no Iêmen ainda não entrou na batalha, mas já dá indícios de que pode fazê-lo. Há conflitos por todo o Oriente Médio. Há enorme incerteza sobre o que os curdos vão ou não vão fazer. O Irã continua atacando contra milícias curdas no Iraque. Um membro da comunidade iraniana, que se apresenta como Iranian Kido, forneceu, em uma transmissão ao vivo recente, uma descrição muito útil dos vários grupos curdos no Kurdistão iraquiano. Ele diz que são 4, dos quais apenas um parece estar estreitamente associado aos Estados Unidos e a Israel. O efetivo agregado dessas forças é de aproximadamente 8.000, e a milícia mais bem treinada. A milícia mais próxima de Israel e dos Estados Unidos, composta por curdos dissidentes do próprio Irã, pode ser a milícia que o pesquisador do Royal United Services Institute discutia, num artigo no Daily Telegraph que mencionei ontem, que essa milícia talvez conte cerca de 1.500 homens. A European Union disse no meu programa anterior que isso não me parece uma força suficiente para enfrentar o Irã. Há também muitos relatos de que o Azerbaijão pode estar pensando em algum tipo de operação contra o Irã. O Azerbaijão fechou sua embaixada em Teherã. Eles afirmam que um drone ou míssil iraniano atacou instalações dentro do próprio Azerbaijão. Putin perguntou a Beziskan, durante a conversa telefônica que mencionei antes no programa, do que se tratava. Pezeshkian, claro, disse que o Irã não tem planos de atacar o Azerbaijão. Não faria sentido o Irã fazer isso, aliás. Os russos não ficariam satisfeitos se o Azerbaijão se juntasse a algum tipo de operação militar contra o Irã. Não ficariam satisfeitos é pouco. Eles têm considerável influência sobre o Azerbaijão. O Azerbaijão depende das exportações de petróleo. Os oleodutos que escoam o petróleo do Azerbaijão passam por território controlado pela Rússia. Os russos podem fechar os oleodutos, como, a propósito, fizeram brevemente no ano passado. E, claro, também recebi o que acredito serem relatórios verídicos da Rússia de que os russos instauraram processos criminais contra líderes-chave do Azerbaijão e prepararam acusações contra eles por várias atividades de crime organizado em território russo. E os russos também têm concentrado tropas próximas ao próprio Azerbaijão. De qualquer forma, não quero antecipar o que pode acontecer por lá. Mas, de qualquer forma, todas essas questões permanecem, por enquanto, incertas. O essencial é que os Estados Unidos e Israel continuam a golpear o Irã. O Irã continua a lançar ataques por todo o Oriente Médio contra Israel e contra bases americanas. Mas o Estreito de Hormuz continua fechado e os preços do petróleo seguem subindo. Agora, Yves Smith
do Naked Capitalism, me forneceu um artigo brilhante e muito interessante do comentarista Shanaka Anslen Pereira no Substack. Ele fala sobre o cerco invisível, como os mercados de seguro, não os mísseis, fecharam o Estreito de Hormuz. Que licenciou mais em tessituras Estados Unidos Santaro Latiak. Simiti capitalism em zalena tessituras. Koning bin exira tessita kezan shi oste ista keza ti te si ti 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 ti. Vou resumir muito brevemente este artigo, ou o meu entendimento dele. É bem técnico em algumas partes e, como Yves Smith diz corretamente, fica claro que o autor sabe do que fala. De qualquer forma, este artigo afirma que, diante da mera ameaça, da possibilidade iminente de um ataque para petroleiros tentando passar pelo Estreito de Hormuz, todas as grandes seguradoras vão retirar a cobertura desses navios, porque os mercados de seguro marítimo para esse tipo de tráfego já estão massivamente esgotados, muito enfraquecidos devido aos altos pagamentos no ano passado após os ataques no Mar Vermelho e a perda de um único petroleiro, se autorizado a passar pelo Estreito de Hormuz, os exporia a custos de $200 milhões, que eles simplesmente não podem suportar. Dadas as realidades e a profundidade dos mercados de seguros neste momento, e o artigo continua afirmando que, por causa dos riscos, mesmo que o Estreito de Hormuz reabrisse amanhã e houvesse cessação das hostilidades, a mecânica de fazer o seguro voltar a operar e de fazer os navios voltarem a circular poderia ser demorada. E que, além de tudo, a fragilidade da indústria de seguros também gera riscos mais amplos para todo o sistema financeiro global. Ontem, no Duran, fizemos uma transmissão ao vivo, na qual nossos dois convidados, Alex do Reportify e Cyrus Johnson, discutiram os riscos muito significativos ao sistema financeiro global provocados por esta crise. Eles não abordaram especificamente a situação dos seguros. Mas, bem, dá para ver como tudo isso começa a se conectar. Agora, European Union, não sou especialista nessas matérias, mas direi que, pelo que sei, toda vez que o preço do petróleo saiu do controle, isso levou a uma crise nos mercados financeiros. A crise de 2008 foi, pelo menos em parte, precipitada pelo fato de que o preço do petróleo ultrapassou $150 por barril. Como European Union, muito bem me lembro. Então, se os preços do petróleo alcançarem esses níveis elevados, ainda mais num momento em que já existem preocupações sobre o estado dos mercados financeiros globais, o moate pumins, eu esperei, pós, os, homem, argument, os, argument,
Aumenta Bem, European Union ficaria realmente muito preocupado. Mas, de qualquer forma, vamos ver. Por enquanto, o presidente, como disse, às vezes me dá a impressão, na verdade, não só a impressão, European Union tenho a sensação certa de que ele não sabe aonde toda esta operação vai dar. Tem-se a sensação de que ele e o European Union poderia chamá-lo de secretário de defesa. Achei todo esse negócio de secretário da guerra sem sentido. O Pete Hegseth estão improvisando conforme avançam. O presidente às vezes fala em mudança de regime, outras vezes fala em rendição incondicional, em escolher o líder do Irã e, de forma grandiosa, em derrubar também o governo de Cuba. Outras vezes diz que o Irã pode manter seu sistema atual e continuar a ser, como ele diz, uma ditadura com um líder religioso. Mas essa pessoa deveria ser justa com Israel. Um comentário que European Union, de qualquer forma, não entendo muito bem. Só para dizer que continuam a aparecer cada vez mais relatos de que as munições-chave, os mísseis Tomahawk e os Patriot, os estoques estão baixos. Li no mesmo artigo do Sr. Pereira de que falei que o estoque de mísseis Tomahawk, antes do início da guerra, já havia sido reduzido. Falo do estoque utilizável para apenas 1.000 mísseis Tomahawk, que o desgaste, problemas de manutenção e o uso excessivo de Tomahawks em vários outros conflitos, especialmente o do ano passado, com os Houthis, têm esgotado significativamente o estoque de Tomahawk. Todos os problemas, todas as pressões que discute em muitos programas continuam lá. E, para registro, penso que as últimas palavras do presidente, agarrando-se a esses comentários do presidente Pezeshkian, dizendo que o Irã está se rendendo e que é hora de atacá-los ainda mais forte, são sintomáticas de um homem que está se agarrando a qualquer fio de esperança. Também parece que o próprio presidente está cada vez mais se refugiando no que se poderia chamar de bunker. Aparentemente, ele proibiu seu vice-presidente, J.D. Vance, de realizar qualquer reunião pública, o que é extraordinário. Ele não conversa com funcionários céticos sobre este conflito e está cada vez mais limitando suas discussões a um grupo minúsculo de pessoas muito linha dura. E ele está cada vez mais em conflito com os aliados dos Estados Unidos, com a Grã-Bretanha, com a Espanha, com a França agora também, com todos eles. O seu plano, na medida em que ele o tem, parece friamente fazer a mesma coisa. Kesri, Isam Messel, Isam Lance, que ele, de São Forsto Marizaz, ele, que ele, cancele, egípcio das vezes e repetidas vezes. Esperar por um resultado positivo. Cruzar os dedos e torcer para que tudo dê certo e o Irã colapse antes que os mercados financeiros também colapsem e o preço do petróleo fuja ao controle. E os democratas ganhem as eleições intercalares e as Forças Armadas dos Estados Unidos vejam seus estoques de armas tão esgotados que não consigam manter a intensidade da luta contra o Irã. Não é uma estratégia, não é um plano de forma alguma. É um salto no escuro, uma improvisação. Mas, por enquanto, ao menos Trump parece demasiado comprometido para recuar. Bem, é isso. Terminei o meu comentário sobre o conflito com o Irã hoje.
sobre a questão do petróleo novamente, demonstra a extraordinária confusão que existe. Vi muitos relatos de que a Índia, que agora está comprando cada vez mais petróleo da Rússia novamente, pediu uma licença aos Estados Unidos para fazer isso, para que as tarifas que os Estados Unidos ameaçaram anteriormente contra a Índia não se apliquem. Foi assim que foi noticiado na mídia. O que ouvi foi algo bem diferente, que a Índia simplesmente foi em frente e começou a comprar mais petróleo russo, e os Estados Unidos, que agora estão desesperados para manter os mercados de petróleo abertos, anunciaram de forma patética que haviam concedido a licença à Índia. É muito importante manter a calma e não assumir que todo o relatório que você vê na mídia é verdade. Embora a European Union não pretenda, de novo, estar totalmente bem informado sobre essa história. Entretanto, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que supostamente vai à China para preparar a visita do presidente Trump ao final deste mês. Fica a dúvida se isso vai acontecer. De qualquer forma, Scott Bessent disse que vai dizer aos chineses para pararem de comprar petróleo russo e passarem a comprar petróleo dos Estados Unidos. Ele não pode levar a sério a ideia de que os chineses vão concordar com algo assim, especialmente quando leem na mídia ocidental que parte do objetivo de toda essa operação contra o Irã é cortar o fornecimento de petróleo para a China. Mas, enfim, aqui estão os norte-americanos dizendo que vão, na verdade, começar a inteia CXETINS, se ireusus DCCP até a Wenzero. Se entretama ACCUZ, SCTC ATNES, SCTA, que SCTA na PRSE. E che aliviar totalmente as sanções ao comércio de petróleo russo e conceder licenças à Índia para comprar mais petróleo russo, mesmo quando venham dizer que também vão pedir aos chineses que parem de comprar petróleo russo. É o caos e a confusão. Aqueles que fingem encontrar algum plano ou padrão nisso. Bem, tudo o que posso dizer é, se eles acham que há um plano aqui, talvez possam me dizer qual é, porque European Union não consigo ver nenhum. De qualquer forma, deixem-me agora falar sobre o que os russos têm dito sobre o conflito na Ucrânia. E aqui, aliás, muito brevemente, devo dizer que houve avanços russos significativos ontem, especialmente perto de Slaviansk, e os russos realizaram um ataque considerável, combinado, de drones e mísseis contra a Ucrânia ontem. Embora ainda não, no mesmo nível de alguns outros ataques que vimos. Mas nos últimos 2 dias, no dia 5 de março para ser exato, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na verdade entrou em uma longa discussão sobre a situação na Ucrânia. E ele disse coisas muito interessantes sobre as negociações em curso. Estamos ativamente envolvidos em negociações com nossos colegas americanos que facilitam o diálogo com a Ucrânia. Várias rodadas trilaterais foram recentemente realizadas em Abu Dhabi e Genebra. No momento, não vemos motivos para suspeitar que essas negociações sejam um subterfúgio, pois permanecemos em contacto direto
com nossos colegas americanos. No entanto, os nossos cientistas políticos, analistas, figuras públicas e membros do Parlamento, que por definição não fazem parte desse processo fechado, começaram a traçar paralelos e a questionar como essas conversas podem prosseguir. E ao que Lavrov se refere aqui é à duplicidade americana por iniciar o ataque ao Irã, enquanto negociações com o Irã estavam em andamento. Cientistas políticos russos, analistas, figuras públicas e membros do Parlamento perguntam como podemos continuar a negociar com os americanos quando a forma como os americanos conduziram as negociações com o Irã mostra que não se pode confiar nos Estados Unidos. De qualquer forma, Lavrov continua. Eles, ou seja, esses cientistas políticos, analistas, figuras públicas e membros do Parlamento, afirmam que as ações dos Estados Unidos despedaçaram o espírito de Anchorage. Já abordei esse assunto. Em Anchorage, o espírito estava longe de... O espírito refere-se à atmosfera. E ela foi fraterna, mutuamente respeitosa e construtiva. Mas o espírito se evapora. O principal feito de Anchorage não foi o espírito. Sabemos como nossos colegas ocidentais são hábeis em criar uma boa atmosfera. Mas, repito, o espírito se dissipa. O cerne de Anchorage residia em um entendimento concreto alcançado com base nas propostas apresentadas pelo presidente Trump e pela sua equipa de negociação. O presidente Putin disse repetidamente que aceitamos essas propostas, inclusive os pontos que representaram um compromisso significativo da nossa parte. Partimos daquilo que nos foi oferecido e que aceitamos. Esse é o parâmetro atual nessas negociações com a parte americana. Sabemos muito bem que, nos 7 meses desde Anchorage, a Ucrânia e os europeus fizeram e continuam a fazer tudo para reinterpretar e reescrever o entendimento alcançado em Anchorage. Vemos como os negociadores nos Estados Unidos estão sujeitos a essa pressão e à tentação de ceder, transferindo para a Rússia, como disseram, a responsabilidade pelos próximos passos para cumprir certas datas simbólicas no calendário político deste ano. Isso também é um facto, mas a nossa consciência está tranquila. Mantemo-nos fiéis aos entendimentos claramente alcançados a partir da proposta dos Estados Unidos em Anchorage. Então, o que tudo isso, essa linguagem tão complexa e estranha, nos diz? Bom, o primeiro ponto a dizer é que isto é uma admissão oficial russa, vinda de um alto responsável do governo russo, Sergei Lavrov, de que todo o processo de Anchorage, todo o processo de negociações com os Estados Unidos está a ser alvo de críticas contínuas dentro da Rússia. Já falei disto muitas vezes, discute como Putin ficou isolado ao persistir com essas negociações. E o Lavrov está praticamente a dizer isso mesmo. Cada vez mais pessoas, talvez não participantes nas negociações, mas pessoas importantes, incluem membros do Parlamento, incluem cientistas políticos, analistas, todo esse tipo de gente. Eles vêm e perguntam qual é o sentido dessas negociações. Os americanos não são de confiança. Eles não cumpriram o que prometeram. Nunca vão cumprir. Eles enganaram os iranianos e estão a enganar-nos. Portanto, o Lavrov admitiu isso. E ele também diz outra coisa. A boa vontade do encontro em Anchorage dissipou-se. Ele diz que o espírito de Anchorage evaporou a bontra serstrajo a decepções, a cessi meses, der nainsta, telsas, a se der seis, der nainst, der seis, der seis,
dará hoje das Yunesh Dimamos Karatecha somente Ars Shó. Ele diz que os russos já não têm os mesmos sentimentos de boa vontade em relação aos americanos que tinham imediatamente depois daquele encontro. Mas o Lavrov também diz que, deixando as atmosferas de lado, foi alcançado em Anchorage um acordo específico entre a Rússia e os Estados Unidos. Os russos nunca nos disseram qual é esse acordo. E na medida em que podemos inferir das muitas declarações públicas dos russos, esse acordo foi, em essência, uma forma de aceitação pelos Estados Unidos das exigências russas, aquilo que nós, no The Duran, chamamos de Istanbul Plus, embora com algum compromisso não especificado por parte russa. Um compromisso que, como já disse em vários programas, European Union mesmo não consigo identificar. Lavrov está a dizer que já não há mais boa vontade. Há pouco progresso real. A Rússia mantém-se firme na proposta que os americanos apresentaram em Anchorage e antes de Anchorage, e no acordo então alcançado, os russos não estão dispostos a aceitar mais compromissos. Eles exigem que esse acordo seja cumprido, seja lá qual for. Talvez o acordo que conduziu ao Istanbul Plus. Há várias maneiras de interpretar as palavras de Lavrov, mas creio que esta é a mais lógica. Sugere-me fortemente que os russos agora, já, na verdade há algum tempo, atingiram o ponto final no processo de negociação. Eles já expuseram qual é a sua posição. Cabe aos americanos cumprir o que prometeram e aos ucranianos aceitarem isso. Até que isso aconteça, a guerra continua. Daqui a poucas semanas, quando a Rasputitsa terminar, a ofensiva russa começará. Veremos então se, dependendo do que acontecer no Médio Oriente, o presidente Trump e as pessoas na Europa terão disponibilidade para pensar nisso. O próprio Zelensky está agora muito irritado, que toda a atenção se desviou dele. Pode muito bem acontecer que, ao longo do verão, os russos concluam a sua ofensiva na Ucrânia, capturem as cidades de Sloviansk, Kramatorsk e talvez também Zaporozhye, e ninguém no Ocidente esteja a prestar muita atenção. Enfim, isto é a minha interpretação das palavras do Lavrov. Por aqui termino o programa de hoje. Lembro novamente que verifiquem todas as nossas plataformas. Podem encontrar todos os nossos vídeos no Locals, Rumble, Sheiks e Substack. Também podem apoiar o nosso trabalho via Patreon e Subscribestar e comprando na nossa loja. Os links estão abaixo deste vídeo. Por último, se gostaram deste vídeo, clicar no botão gostar e confirmar a vossa subscrição a este canal. É tudo por hoje.